Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos! Dia 1 da nossa jornada, esquenta da nossa jornada de tráfego. Quanto que eu tenho que investir em uma campanha de tráfego pago, Priscila? Como que eu monto isso? Como que eu defino ali que esse é o investimento ideal para minha campanha? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. A gente vai aprender bastante exatamente tudo que eu faço aqui para definir o valor que eu vou usar nas campanhas dos meus clientes e etc. Eu vou passar exatamente tudo para vocês, tá bom? Hoje vocês vão sair daqui sabendo quanto que vocês sugerem aí para os clientes de vocês investirem dentro das campanhas deles, ou como que você mesmo entende quanto que você tem que investir dentro da sua campanha. Você já teve aquela dúvida do tipo, quero fazer uma campanha de tráfego, mas quanto que eu coloco? Será que o mínimo que o Facebook pede ali é o ideal? Ou eu teria que colocar um pouquinho mais? Como que funciona esse tipo de decisão aí? Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Na prática aí, vou mostrar para vocês exatamente quais pontos aí vocês têm que levar em consideração na hora que vocês forem definir um investimento para as campanhas de vocês. Beleza, gente? Então, fiquem mega ligadinhos aqui que o tema de hoje tá muito legal. Então, vamos lá, gente. Fechei um cliente. Como que eu decido quanto de verba eu tenho que colocar ali para aquele cliente? Isso é algo muito importante que vocês têm que ter bem claro aí na cabeça de vocês, para vocês não acabarem perdendo o cliente, tá bom? Porque cliente você consegue com confiança, tá? Você tá mexendo com o dinheiro de uma pessoa. Então você tem que ter muita ciência aí do que você vai falar para ela que ela não sinta que você é uma pessoa inexperiente e não saiba trabalhar com o dinheiro dela, tá? Então, todo cliente que me chama, que quer um orçamento, que quer alguma coisa assim, a primeira coisa que esses clientes me perguntam é: Pri, quanto que eu tenho que investir para eu ter um retorno aí sobre o investimento, para eu conseguir vender e tudo mais? Eu quero vender, eu quero ter mais seguidores, eu quero atrair gente para isso, para aquilo e para aquilo. Então, normalmente o cliente ele não sabe ao certo o que ele quer, tá? Ele quer tudo. Ele quer ter mais seguidores, ele quer ter mais gente ali comprando dele, ele quer ter mais gente em todos os lugares ali. E acaba que, se nós não somos pessoas que conseguimos direcionar esses clientes ou entender isso pra gente conseguir tocar no nosso negócio, a gente acaba se perdendo. E a informação, ao invés de ficar uma informação clara pra você, fica cada vez mais confuso e entram aqueles pensamentos na sua cabeça do tipo: tráfego pago não é pra mim, eu não sei fazer tráfego pago é muito difícil, eu nunca vou saber quanto de verba é o necessário para eu colocar dentro dessa campanha para ela me trazer resultado. Se eu colocar X dinheiro aqui nessa campanha hoje, ela vai me trazer resultado em quanto tempo? Se eu começar a rodar hoje uma campanha e não estiver trazendo resultado para o cliente, o que eu falo para ele? Então, todos esses temas são temas que vão ser abordados aí ao longo dessa semana, tá? Dessa e da outra semana. Então, vou trazer muitas lives legais para vocês. Por isso, não deixem de estar aqui ao vivo todos os dias, tá bom, gente? Porque sempre vão ser temas assim. E do tema de hoje, que é: quanto investir, então, em tráfego pago? Para este ponto especificamente, quando um cliente pergunta isso para mim, a primeira coisa que eu faço é retrucar a resposta dele. E tem algumas perguntas que eu faço para um cliente depois que ele já fechou comigo, antes de eu decidir quanto que é o ideal para ele investir ali. Que é, por exemplo, eu tenho que tentar entender qual é o objetivo desse cliente ali, o que esse cliente quer, o que esse cliente está sentindo. Todas essas coisas são super importantes de entender, tá? Então, as primeiras coisas que eu pergunto é: você tem um site ou não? Por onde você vende? Por onde acontece ali a sua negociação com seus clientes? Você vende pelo WhatsApp? Você vende pelo direct do Instagram? Você vende pelo seu e-commerce? Você primeiro captura o lead, depois você entra em contato com essas pessoas? Como que acontece a venda do seu cliente? Essa é a informação mais importante que vocês têm que ter para conseguir definir alguns próximos passos aí, tá? Sem isso, vai ser muito difícil você ter clareza aí do negócio do seu cliente.
Então, primeira coisa é essa, gente, entende o objetivo. E aí, na hora que você estiver conversando com o cliente, é super legal que você anote as informações, tá? Todas as conversas que eu falo com clientes que eu fecho aqui, eu abro um documento e eu vou anotando tudo. Então, eu já dei uma olhada antecipadamente no Instagram desse cliente, já vi o que ele posta, já vi se ele posta mais vídeos, se ele posta mais fotos, se ele posta mais... Enfim, já vi o tipo de conteúdo dele, vejo se ele é presente ali dentro dos stories. Todas essas coisas são muito importantes, tá? Não são necessariamente de tráfego. E eu vou chegar no ponto de quanto a gente tem que investir, que é no finalzinho aqui que eu vou passar uma fórmula pra vocês, basicamente de que você descobre quanto que você tem que investir aí dentro de um cliente para ele ter resultado. Mas antes disso, é importante que vocês entendam essa parte anterior, porque senão de nada vai servir tudo isso que eu estiver falando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Entendendo os objetivos dos clientes, tá? Você tem que saber, ele vende por site, ele vende pelo WhatsApp, ele vende pelo Instagram, como é que funciona o negócio dele dentro da internet? Essa é a primeira coisa. Descobre isso, gente, porque descobrindo isso, vocês vão saber qual é a estratégia que você tem que usar para esse cliente, que é um segundo ponto. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Se esse cliente é um cliente que ele vende aí pelo Instagram, provavelmente ele utiliza aí o WhatsApp para vender ou o Direct, que são as duas únicas formas aí que a gente tem. Aí existe um tipo de estratégia, tá? Eu não posso criar, por exemplo, uma campanha de conversão para esse cliente, porque ele não tem um site. E para usar uma campanha de conversão, eu preciso ter um pixel instalado ali dentro, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender aí. Beleza, peguei o cliente, entendi que ele vende pelo Instagram. Qual é a estratégia que eu usaria para esse cliente, tá? E é assim que a gente começa a descobrir quanto que a gente tem que investir. No exemplo do Instagram que eu tô dando. Esse cliente, ele não tem um site, então eu não posso mandar tráfego pro site, tá? Assim a gente vai excluindo os objetivos que a gente não vai usar. Beleza, alcance. Será que alcance faz sentido? Eu poderia divulgar a marca dele, etc. Mas esse cliente, ele não tem um investimento tão alto, ele nunca fez tráfego e tudo mais. Tudo isso você vai levando em consideração, tá, gente? Nunca fez tráfego e tudo mais, então vou excluir o objetivo de alcance. Tá, mas eu preciso criar um relacionamento ali com a audiência dele de alguma forma. Então, se ele vende pelo Instagram, eu vou dar uma olhada dentro do Instagram dele. Deixa eu ver se ele faz mais posts, deixa eu ver se ele faz mais vídeos, deixa eu ver qual é o forte desse cliente dentro da internet, tá? E aí você vai olhar isso e você vai descobrir qual é o forte desse cliente, tá? Aí vamos supor que você descobriu que esse cliente é um cliente que posta bastante vídeos, é um cliente ali que tá sempre ali dentro da internet, sempre postando tutoriais, postando dicas e etc. Aí o que você já pode despertar assim? Bom, eu posso rodar uma campanha de visualização de vídeo, por exemplo, para esse cliente. E aí, rodando uma campanha de visualização de vídeo, você já consegue rodar a sua primeira campanha e você já consegue aí criar listas dessas pessoas. E aí, você já tem uma primeira informação de quanto esse cliente tem que investir, tá? Que é basicamente a continha, gente. Se pro Facebook rodar uma campanha, ele precisa de pelo menos R$6 por dia, a gente tem que fazer R$6 vezes 30 dias, que é o tempo que a gente tem ali dentro de um mês, tá? Campanhas que tenham menos de 30 dias é uma campanha que eu não indico muito para vocês criarem aí para já trazer resultado, tá? Por quê? Porque é um período muito curtinho. Se você for fazer ali uma semana de campanha, for fazer ali 15 dias de campanha, é um período muito curto. E acontece que com esse período super curto, não dá tempo ali da gente conseguir ali fazer aquela campanha dar certo, se der alguma coisa errada, se o público não tiver bem selecionado, se o anúncio não tiver um anúncio muito bom. Então, acontece que você vai ter esse tipo de problema aí, tá bom? E aí, com isso, você já consegue decidir ali qual é a primeira campanha que você vai usar. Então, visualização de vídeo é uma. R$6 vezes 30, acho que dá em média uns R$180. Então, o mínimo para você investir dentro de uma campanha para fazer tráfego para algum cliente, independente de qual for esse cliente aí, você vai precisar de R$180 para rodar a campanha dele por 30 dias aí. Então, já anota esse valor, é um valor mínimo de campanha para você poder rodar
um público e alguns anúncios ali dentro dessa campanha, tá? E aí, você tem que prestar atenção em uma coisa, tá, gente? O tráfego, eu gosto de repetir muito isso, tá? Que tráfego é teste. Você precisa testar. Se você não testa, você não consegue saber o que tá dando certo e o que tá dando errado, tá? Então, o mínimo que eu indico para vocês investirem, se vocês forem rodar uma campanha só, é uma campanha com pelo menos 2 públicos dentro dessa campanha e com pelo menos R$6 em cada um desses públicos, tá? Que vai dar em torno de 300, 360, acho que é mais ou menos isso. Então, esse é o mínimo que eu indico para você rodar uma campanha, que vai ter 2 públicos dentro dela, tá? Mas voltando lá na estratégia, para vocês definirem a verba ideal. Quanto que é o ideal? Não quero saber o mínimo, eu quero saber quanto que é o ideal para esse cliente investir e ele ter resultado aqui dentro dessa campanha, tá? E aí, a gente volta na estratégia que a gente estava montando para aquele cliente que não tem site, para aquele cliente que é um cliente que vende com o Instagram, tá? A gente vai pegar esse cliente, vai fazer a campanha de visualização de vídeo, vai começar a captar as listas das pessoas que estão visualizando aqueles vídeos ali dentro da internet daquele cliente. Então, eu vou captar a lista de quem está visualizando até 25%, vou captar a lista de quem está visualizando até 50%, vou captar a lista de quem está visualizando até 75% e até 95%. E aí eu já vou começar a criar ali um público que já demonstra algum interesse por mim. Um público que já tem ali o despertar ali daquela vontade de ter o meu negócio, de comprar ali de mim e assim por diante. E aí quando a gente consegue ter isso do cliente, a gente precisa de uma segunda fase, tá? Às vezes, se a sua distribuição de conteúdo, de dicas, de tutoriais e de alguma campanha de meio de funil para você criar relacionamento com as pessoas estiver muito boa, só essa campanha, por si só, ela já vai ser suficiente ali para conseguir fazer com que aquele cliente veja o seu conteúdo, goste do seu conteúdo e ainda compre de você ali só com uma campanha rodando. É possível? É super possível, tá, gente? Mas eu gosto de trabalhar excluindo todas as possibilidades de ter algum erro, tá bom? Então, pra gente conseguir excluir todas essas possibilidades, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar campanhas de topo, de meio e de fundo de funil. As de meio de funil pode ser essa de visualização de vídeo que eu tô dando de exemplo pra vocês, tá? E aí, rodou a campanha, capturou a lista e etc. O que eu faço agora com esse público, Priscila, que eu tô capturando aqui? Eu rodo uma campanha de fundo de funil para essas pessoas que estão dentro dessa lista aqui, tá? Então, eu não capturei muita gente. Eu não tenho um número gigantesco de pessoas ali dentro da minha campanha. E aí eu consigo rodar 2 campanhas. Uma campanha de fundo de funil apenas para as pessoas ali que já estão super interessadas no meu produto, que já estão falando comigo, que já estão se envolvendo ali com os meus produtos e assim por diante. Então, a gente pega e roda uma campanha de fundo de funil. E aí, qual seria a campanha de fundo de funil para vender se você só vende através do Instagram, se você não tem um site? Pode ser, por exemplo, uma campanha de mensagem, gente. E aí, vocês mandam uma campanha de mensagem. É possível você usar ela através do direct, é possível você usar ela através do direct do Instagram, tá? E através do Messenger também. Então, tem essas 3 possibilidades. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, eu não tenho site, será que eu vou conseguir vender? Vai super conseguir vender. Você consegue vender independentemente de ter site ou não, tá? Você só precisa ter constância na internet. Você só precisa ter algum lugar que você faz aí as coisas acontecerem, tá bom? Então, dessa forma, você chegou a qual conclusão? Você chegou à conclusão que você precisa de, no mínimo, R$360 para rodar em uma campanha ali que vai distribuir o conteúdo num primeiro momento para o seu cliente. E depois você chegou a outra conclusão, que é, preciso de mais, no mínimo, R$180, tá? Para eu rodar uma campanha de distribuição, mais uma campanha de conversão ali, onde eu vou fechar as vendas mesmo com esse meu cliente, tá? E chegando a essa conclusão, gente, você só tem que fazer
a soma, tá? Então, eu decidi ali, preciso rodar R$360 mais 180. Quanto que dá isso? R$540. Então, o mínimo que eu indico, tá? Para um cliente que não tem um site e quer fazer um trabalho legal dentro da internet, é rodar uma campanha com investimento de R$540, tá? E nesses R$540, o que você tem que fazer? Você tem que fazer de forma imprescindível, tá, gente? Não deixem de fazer isso. Rodar aí com objetivos de meio de funil, principalmente se você estiver no começo, tá? Porque entenda comigo uma coisa muito importante. Se você está no começo, você não tem um público muito grande. E se você não tem um público muito grande, você precisa primeiro criar essa base forte de público e na sequência, conforme você vai criando, as suas vendas já vai acontecendo, porque você ativa essas duas campanhas ao mesmo tempo. Então, você ativa uma campanha, que é a campanha de distribuição do seu conteúdo, algum vídeo, alguma coisa. E as pessoas sempre me perguntam aqui, que tipo de conteúdo, Priscila? Eu não sei o que colocar, eu não sei o que fazer. Como eu tenho uma pizzaria, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho um delivery. Como que eu vou fazer um conteúdo se eu entrego uma comida? Conteúdo de quê? Gente, existem diversos conteúdos e eu vou trazer aqui durante essa jornada de anúncios online ideias de conteúdos para vocês fazerem aí para o meio do funil, tá? É um dos temas da live que a gente vai ter, então teremos isso também. Mas esse não é o foco de hoje. O foco de hoje, cada dia a gente vai aprender uma coisa. Por isso que eu falo, fiquem aqui até o final que vocês vão sair aprendendo cada dia um tema a fundo, para não ter mais dúvidas sobre esse tema, tá bom? Então, vocês já conseguiram entender como é que é a lógica para você encontrar qual é o investimento mínimo que você tem que ter. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Me contem aí se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo para vocês aqui, para vocês conseguirem estipular aí qual é o investimento mínimo que vocês têm que usar. Porque agora eu vou partir para uma outra forma de você conseguir colocar aí, definir qual é o investimento da sua campanha, que é uma forma mais estratégica, tá? Que nem é aí o que você tem que nem é o mínimo que você precisa. E sim o ideal que o cliente precisa ali para você. A parte mais estratégica, tá? Se você quer pegar um cliente aí e realmente ele fala, eu quero ter 100 mil reais de faturamento, tá? Ou, Priscila, quanto que eu tenho que investir para conseguir fazer 100 vendas na internet? O meu cenário ideal aí seria faturar 100 mil reais vendendo através do meu e-commerce. O meu cenário ideal seria faturar 10 mil reais. Meu cenário ideal seria faturar... Enfim, gente, a primeira pergunta que você tem que fazer para um cliente, assim que você pegar esse cliente, é: quanto que você quer faturar na internet com anúncios, tá? Com a venda dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus cursos, independente do que você faz gestão de tráfego aí, tá? Essa é a primeira pergunta. Porque é baseado nessa resposta que você vai montar aí toda a sua estratégia, tá? Para você conseguir definir um plano, que é um plano que a gente chama de plano de mídia, tá? Fazer tráfego pago é uma forma nova aí de chamar os anúncios na internet, tá? Normalmente, antigamente, assim, a gente falava sobre compra de mídia, tá? A gente compra uma mídia, a gente compra um espaço dentro da internet. Por isso que o plano que hoje é o plano de investimento, que é o plano de retorno e etc., antigamente ele se chamava plano de mídia, tá? E aí a gente se baseia nesse plano de mídia para conseguir saber se a nossa campanha ela está indo bem ou se ela não está indo bem. E é através dessa formulinha que eu vou passar para vocês, tá? Então, voltando lá ao que eu disse. A primeira coisa que a gente tem que perguntar para o nosso cliente é: quanto que você quer faturar, tá? Essa é a primeira pergunta. E vem em sequência aí para a segunda pergunta, que é: qual é o ROI ideal que você tem que ter na sua empresa para ela ser uma empresa saudável, para ela ser uma empresa que fatura e que não te dá
Prejuízo. A primeira coisa que você tem que perguntar. Se o cliente já for um cliente de mercado, que já vivencia, que já trabalha com isso, com esses nomes, etc., ele vai saber te responder na lata, tá? Agora, se o cliente não for esse perfil, ele não vai saber ao certo te responder. E você, como gestor de tráfego, ou que tá prestando serviço para alguém, ou você é o seu próprio empreendedor, você tem que aprender a fazer essa conta, tá? Que é basicamente, gente, pega a sua empresa, vê tudo o que você gasta ali dentro daquela empresa. E aí você precisa saber, bom, eu de compra de produtos eu gasto 5 mil ali no mês. Eu preciso ter pelo menos o dobro de faturamento, eu preciso faturar 10 mil reais para eu pagar os produtos e me sobrar 5 mil reais ali, tá? Lembrando que custo de uma empresa, gente, não é só o preço do produto que você paga, tá? É o preço do produto, é a água, é a luz, é o seu escritório que você fica aberto, você tem que fazer todos esses custos aí, tá bom? Porque se você não fizer esses custos, lá no fim a balança vai ficar desigual, tá? É a mesma coisa que eu fazer um lançamento aqui e eu investir dentro das plataformas 10 mil reais, por exemplo. Invisto 10 mil reais. E aí eu espero ter pelo menos um retorno de 20 mil reais para eu conseguir pagar os 10 mil reais e ter 10 de lucro. E a conta não é essa, gente, não sobra 10 de lucro, porque para a empresa estar aberta, você tem o investimento que eu fiz no Facebook, o investimento que eu fiz no Google, o investimento com plataforma de e-mail, o investimento com todas as plataformas, com equipe, com editores e tudo mais. Então, você ter dentro dessa conta do retorno que tem que te dar essa venda na internet, você tem que pôr o gasto inteiro que a sua empresa necessita ali para ela conseguir ficar de pé e ficar saudável, tá bom? Então, fala para o cliente descobrir quais são todos os gastos que ele tem e ele passar para você qual é o faturamento mínimo que ele precisa ter para ser um faturamento legal, para ele ter um retorno legal ali dentro da internet, beleza? Então, com isso definido, vamos supor, estão falando aqui para eu explicar o que é ROI, tá bom, gente? ROI. O que é ROI? ROI é o retorno do seu investimento, tá? Então, eu invisto ali R$1.000. Para eu investir R$1.000, eu preciso ter pelo menos um retorno de R$1.000 também, para eu não perder nenhum dinheiro, para eu empatar ali. E se eu invisto 1.000 e eu tenho 2.000 de retorno, aí o meu ROI ele fica um pouco mais alto, tá bom? Então, ROI é isso, é o retorno do investimento que você fez. Você investe e você quer ter um retorno de faturamento, tá? O ROI é isso, beleza? Se vocês tiverem mais dúvidas, vão comentando aí, igual ele fez aqui, pra gente conseguir deixar isso claro, tá bom? Tem outra pergunta aqui do pessoal no YouTube. Poderia investir menos? Ou seja, investir algo, ter retorno, fazer vendas e assim voltar a investir novamente em anúncios, entende? Fazer uma campanha sustentável. Sim, gente, a ideia aqui é que vocês consigam fazer uma campanha que ela rode sempre, tá? Então, começa investindo um pouco e daí, com o tempo vocês vão aumentando ali o faturamento, tá? É literalmente assim que se faz. Só que esse pouco, às vezes você precisa ter um mínimo para te dar ali um mínimo de retorno. Não adianta você querer ter um produto, por exemplo, de R$1.000 e você investir ali R$50 e achar que vai vender 100 produtos. A gente tem que ser um pouco realista também, tá? As pessoas elas vão comprar da gente quando elas enxergarem valor, quando elas enxergarem que aquele produto, que aquele serviço vai fazer diferença na vida delas, tá? Então, esse é um ponto muito importante para ter bem claro aí na cabeça de vocês, para que vocês não queiram investir R$100 para vender um produto de 1.000, não tem nenhuma venda e depois você fica chateado e etc. Hoje, inclusive, eu vou fazer uma análise, uma sessão de tráfego lá dentro do curso, tá? Se tiver aluno aqui, estão todos convidados. 8 horas a gente começa com uma sessão de tráfego de uma aluna, onde eu vou analisar a campanha dela exatamente por isso, porque ela tá rodando e não tá tendo vendas. Então, ela quer saber onde ela tá errando, tá? E talvez esse seja um possível erro. Tá investindo muito pouco para vender um produto muito caro.
tá fazendo campanha só de fundo de funil, não tá gerando valor, não tá mostrando para o cliente por que ele precisa daquele produto, por que ele precisa daquele serviço. Isso é muito importante, é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Elas acham que se elas investirem numa campanha de visualização de vídeo, numa campanha de tráfego, numa campanha de engajamento, elas vão perder dinheiro. E essa é a maior enganação, gente. Você perde dinheiro quando você investe só no fundo do funil, tá? Não cometam esse erro de investir só em campanhas de conversão, principalmente se você estiver começando e se você for pequenininho ainda, tá bom? Segue meu conselho que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Mas voltando lá, a formulinha, que é a fórmula de não ter erro aí dentro da sua campanha. Vamos supor o seguinte exemplo. O cliente virou para você e falou: Priscila, eu tenho um e-commerce que eu vendo aí um produto único, que é um produto de R$1.000, tá? Aí a gente já vai anotando, gente, ó. O cliente já começou a passar informação. Qual é o produto? Produto X tem um ticket de R$1.000. Você já escreve. Valor do produto, R$1.000. O valor do produto, normalmente a gente chama de ticket, tá? Qual é o ticket médio daquela empresa? É R$1.000, porque esse é o valor que ele tem ali. Anotei, ticket da empresa, R$1.000. Beleza, seu cliente aí. Entendi que você tem um produto que vale R$1.000 aí, tá? E quanto que você deseja faturar aí dentro do seu mês? Ele vai passar: olha, Priscila, pra mim, eu já faturo mais ou menos 50 mil vendendo aqui do jeito que eu vendo. E aí eu gostaria de faturar 100 mil, já que eu vou começar a investir, vou começar a fazer tráfego pago. O ideal para mim seria começar a ter um retorno aí do dobro, porque eu vou investir um pouco e eu quero ter o retorno do dobro. Você acha que é possível? Aí, quando ele falar isso, gente, você acha que é possível? Você vai virar e você vai falar assim, ó: olha, vou fazer ali o meu plano de mídia, que vocês já entenderam o que é. Vou fazer o plano de investimento, vou fazer as projeções para sua empresa. E aí, a gente volta a conversar numa conversa. Eu vou trazer alguns cenários aí pra gente entender até onde a gente pode chegar. E aí, é esse cenário que você vai montar ali, sozinho. Só você ali na sua casa com o seu computador, gente. O cliente, ele te passou as informações que você precisa para montar isso e para saber quanto que você tem que investir. Ele te falou que ele tem um ticket de R$1.000 e que ele tem um faturamento de R$100 mil. Dado isso, você tem que descobrir algumas coisas. Bom, para ele ter o faturamento de R$100 mil vendendo a um ticket de R$1.000, ele precisa ter 100 vendas, tá? Só você dividir 100 mil por 1.000, você vai descobrir que são 100 vendas que você precisa ter ali. Beleza, eu preciso ter 100 vendas. Aí, você vai precisar de uma outra informação aí para conseguir chegar na conclusão que você precisa. Que é: bom, eu entendi que eu preciso fazer 100 vendas. Mas para que 100 pessoas comprem de mim, quantas pessoas eu tenho que impactar dentro da internet? O meu anúncio tem que aparecer para quantas pessoas para que eu tenha essas 100 vendas que eu preciso ter? Aí agora eu vou passar uma média de taxa de conversão de pessoas que visualizam um anúncio para pessoas que de fato chegam ali e compram de você, tá? Essa média é uma média de 1%, tá, gente? 1% é o mínimo aí, mínimo. Se a sua campanha for uma campanha que não tem um retorno muito bom e etc., o mínimo que ela tem que fazer é 1%. Se tiver tendo um retorno uma taxa de conversão aí em cima das pessoas que veem o seu anúncio para as pessoas que de fato compram ali, aí você tá com um possível problema. Aí você tem que reaver e descobrir aonde está o erro, se são nos seus públicos, nos seus criativos e etc. Mas é uma taxa para vocês anotarem. Anotem aí, então, que você precisa ter uma taxa de conversão de 1% em cima das pessoas que veem seus anúncios na internet. Aí você já tem outra informação. Então, você já sabe que você precisa ter 100 mil de vendas, que é o que ele quer, que você tem um ticket de R$1.000. Para atingir esses 100 mil de faturamento, você precisa ter 100 vendas e você precisa ter 1% de conversão em cima das pessoas que veem esse anúncio para ter essas 100 vendas ali no fim, tá? Então, você vai descobrir o quê? Você vai descobrir, dividindo um pelo outro aí, que você precisa ter
pelo menos impactar aí pelo menos 10 mil pessoas, tá? Você precisa impactar 10 mil pessoas para que dessas 10 mil pessoas você consiga ter aí 1% de taxa de conversão aí para você ter as suas 100 vendas, tá? E o seu custo por pessoa impactada vai ter que ser um custo aí de R$1, tá? E no fim você acaba descobrindo o seu investimento. Bom, legal. Para eu ter então um faturamento final de R$100 mil, eu preciso ter pelo menos R$10 mil de investimento. Aí você chegou no investimento que você precisa ter, tá? Eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês que vocês consigam entender exatamente aqui o que eu tô falando e que fique mais claro aí para vocês. Vou mostrar para todo mundo, tanto quem tá no YouTube quanto quem tá aqui no Instagram me acompanhando. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que vocês consigam ver primeiro no YouTube e depois eu viro aqui pro pessoal que está no Face, beleza? Só um minutinho, gente. Ó, no YouTube eles já estão vendo. Deixa eu aumentar aqui. E agora eu vou mostrar aqui no Face para que vocês consigam entender exatamente o que eu quis dizer. São essas informações. Tirem print, gente. Tira print, porque isso aqui vai valer ouro para você definir qualquer estratégia que você tem que fazer aí na vida, tá? Então, basicamente, você precisa disso. O que tá em vermelho é o que eu falei para você, que você vai precisar perguntar para o cliente, tá? Então, você vai precisar perguntar para o cliente aí quanto de faturamento ele que vai querer ter ali dentro daquele mês, qual é o ticket do produto dele, tá? E você vai precisar definir aqui o investimento e a taxa de conversão. É isso que você precisa, apenas isso. Se você descobriu que ele tem 100 mil de faturamento, o ticket do produto é R$1.000, dividindo um pelo outro, você sabe quantas vendas você tem que fazer. Se você tem que fazer 100 vendas e você sabe que só 1% das pessoas que você impactar vão comprar de você, você acaba descobrindo que você precisa impactar pelo menos 10 mil pessoas, tá? Se 1% de 10 mil comprar, você vai ter as 100 vendas e você vai conseguir ter o faturamento que o seu cliente pediu. Beleza? E aqui, e aí você, obviamente, precisa manter a sua campanha com um custo por lead, um custo por visitante aí em R$1, tá? Se você subir isso aqui, ó, para R$2, aí você já não atinge mais 10 mil pessoas, você vai atingir 5 mil pessoas. Se você atingir 5 mil pessoas e tiver uma taxa de 1%, você não vai vender 100, você vai vender metade disso, entendeu? Então, são essas coisas que vocês têm que prestar atenção. E dentro de uma campanha, vamos supor que você está rodando aqui uma campanha de lead, tá? Se você estiver rodando uma campanha de lead, você precisa de 10 mil leads para ter uma taxa de 1% dessas pessoas e conseguir fazer as suas 100 vendas, que vai dar o seu faturamento de R$100 mil. E aí, o que você vai ter que otimizar na sua campanha? O seu custo por lead. Otimize sempre o custo por lead, não deixe o custo por lead subir de R$1, porque se o custo por lead subir de R$1, você não vai ter ali no fim do mês o retorno que você quer, tá? E como que eu cheguei no investimento? Você faz 10 mil, que é o que você precisa ter de visitantes, vezes R$1, que é o que você quer pagar por lead, que vai dar os R$10 mil de investimento aí. E aí ele vai investir 10 mil e vai ter 100 mil de faturamento. É exatamente dessa forma que a gente mede as coisas na internet, que a gente se baseia para conseguir aí estruturar as nossas estratégias, as nossas campanhas, tá? Exatamente dessa forma. Não existe mágica, gente. Existe a gente pegar as informações com o cliente, a gente montar
ali aquele plano com o cliente, junto com ele. E depois de ter esse plano montado, a gente mostra para ele, fala assim... E é aí que eu digo para vocês, talvez esses números que vocês estejam vendo, vocês falem, nossa, é uma coisa muito alta, ai, não dá para mim. Aí você vai virar pro cliente e falar, olha, para ter essa meta que você quer de 100 mil de faturamento, a gente precisa investir pelo menos 10 mil reais. E você vai passar para ele essa explicação que eu tô passando aqui para vocês, tá? Aí se ele virar e falar, ai, muito caro, Priscila, eu não tenho 10 mil reais para investir. Aí você vai virar para ele e você vai falar, bom, beleza, se você não tem 10 mil reais para investir, a gente não tem como projetar ter um faturamento de 100 mil reais, porque essa é a média aqui do que tá rodando, tá? E o melhor ainda é você ser muito realista com esse cliente, tá? E falar assim, olha, isso aqui é uma projeção, isso aqui não é uma certeza absoluta de que esse valor vai se manter desse jeito, que você vai ter esse tipo de resultado e etc. Eu nunca rodei a sua campanha, eu vou rodar, eu vou ver se eu consigo segurar um custo por lead de R$1.000, mas às vezes você não vai conseguir, tá, gente? Então, assim, por isso que eu gosto de trabalhar com cenários, tá? E se o cliente me pede 100 mil, eu faço o cenário para ele atingir 100 mil, mas se eu vejo que é uma coisa muito nova e etc., eu faço um outro cenário, que é um cenário intermediário ali, de uns 50 mil, de uns 30 mil, pra gente conseguir levar isso em frente, tá? E aí, voltando na pergunta do Dione, será que a gente não pode começar com menos? Sim, a gente pode começar com menos. É só conscientizar o cliente. Olha, ao invés de a gente investir 10 mil reais, vamos investir aí uns 3 mil reais? Vamos investir R$1.000 que seja? E a gente abaixa um pouco a meta aí, abaixa um pouco essa média, pra gente conseguir entender um pouco melhor aí como que se comportam os seus usuários na internet, como que as pessoas recebem aí os seus anúncios e tudo mais. Então, é uma estratégia que vocês também podem aplicar e podem fazer, tá bom? Mas, no resumo da ópera, é exatamente isso que a gente faz para definir o investimento do cliente, tá? E a gente se baseia nisso para traçar um plano, tá? Para traçar uma estratégia aí. E aí, você descobriu, então 10 mil reais é o que eu tenho. Com 10 mil reais, eu vou fazer campanha de topo, de meio e de fundo. Vou colocar mais investimento ali no começo, no topo e no meio de funil. Por quê? Porque esse meu cliente ele ainda não tem público, tá? E depois eu vou começar ali a vir para o fundo de funil, vou migrando a verba de investimento. Até a gente conseguir ser tão linear assim que a gente foca mais investimento na conversão e menos em construção de público. E exatamente dessas duas formas que a gente define o investimento de um cliente que quer fazer tráfego pago, gente. Do cliente ou seu próprio, tá? Eu falo bastante cliente aqui, mas se você é o seu próprio cliente, se você tem a sua loja no Instagram, se você tem a sua empresa, se você tem o seu delivery, você pegue isso pra você, tá? Entenda tudo isso que eu falei, gente. Tá ficando um pouco confuso com vocês? Toda vez que eu mostro números e etc, as pessoas acham mais confuso, tem mais dificuldade. Mas se tiver mais confuso, eu sabia que esse tema era um tema que poderia ficar dúvidas e etc. E por isso eu vou liberar essa aula amanhã no canal do YouTube, tá bom? Então, se ficou confuso para você, assiste essa aula de novo a partir de amanhã. Mas não deixa de implementar no seu negócio, gente. Porque é através desse estabelecimento de metas que você consegue se basear nas suas campanhas. Eu vejo muita gente vindo pra mim e falando assim: Pri, eu coloquei uma campanha para rodar, mas eu não sei se ela tá indo bem ou se ela tá indo mal. Isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer dentro do tráfego pago. Porque você apenas aprender a clicar em botões e colocar uma campanha para rodar, não significa que você está fazendo gestão de tráfego pago. Gestão de tráfego pago é você ter a plena consciência para onde você está indo. Você está dirigindo o barco, tá? Você está dirigindo ali o barco. Você precisa saber se você vai levar ele mais para a esquerda, se você vai levar ele mais para a direita. E é através do planejamento de investimento que você consegue ver isso, tá? Aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, tá muito claro que o seu custo por lead tem que ser R$1. Então, se você tá rodando uma campanha e o seu custo por lead tá 3, 4, 5 reais,
tá muito fora da sua meta. Você não vai atingir o resultado lá no final do mês. E é dessa forma que você não cria a dúvida, que é a dúvida. Nossa, será que eu tô dentro... Será que tá bom esse custo? Ah, eu tô chamando pessoas pro WhatsApp aqui. Tá tendo um custo por clique de 10 centavos. Tá bom isso? Ou tá ruim? Não tem como saber se tá bom ou se tá ruim, porque depende da sua meta. Quanto que você quer lá no fim do mês faturar? Quanto que você quer ter de retorno do seu investimento lá no fim do mês? Depende disso, saber se tá bom ou se tá ruim. Se dentro da sua meta, o seu custo por lead, o seu custo por visitante ali, tá R$5 e você tá fazendo a R$2, tá excelente, você tá voando. Provavelmente você vai ter um faturamento muito maior do que o que você estipulou. Então, é exatamente dessa forma que a gente faz esse plano de investimento. Não sei nada de tráfego, gostaria de começar. O que você indica? Material físico, além de curso? Gente, o que eu mais indico, obviamente, é o meu curso, tá? Ele é muito completo, ele tem todo o meu apoio. Hoje eu vou fazer uma análise dessa que eu tô explicando aqui pra vocês como é que faz dentro de uma campanha de uma aluna minha. Então, obviamente, esse apoio é um apoio que eu indicaria para todas as pessoas que querem aprender tráfego pago ter, tá? Não vou ser aqui hipócrita em falar isso. Mas se você não tem condições de entrar e tudo mais, você consegue aprender muita coisa sozinha. Tem muitas lives minhas gratuitas e eu já até brinquei várias vezes falando que se a pessoa ela vê lá as minhas lives, ela consegue fazer muita coisa sozinha. Se uma pessoa ela acompanha todas as minhas lives, todo o meu conteúdo no Instagram, todos os meus stories, todas as minhas respostas de caixinha de perguntas e as lives aqui, não tem como você ter tantas dúvidas que te impeça de começar, de pôr o pezinho na água ali, sabe? Então, a minha indicação é: estuda todo dia um pouco e não desiste, porque no começo parece que isso é muito difícil, que você não vai conseguir, mas estude todos os dias um pouquinho para você não desistir. E se você não desistir, você vai conseguir, é só estudar, praticar, estudar, praticar. Aprendeu uma coisa? Aplica. Aprendeu outra coisa? Aplica. Aprendeu mais uma coisa? Aplica. E estudando e aplicando, não tem como você não aprender a fazer tráfego pago e ser muito bom em tráfego. Não tem erro, nenhum erro, tá bom? Davi fez uma pergunta muito legal, tá? Como que eu defino o custo por lead? E eu vou te dar a resposta mais sincera possível aí, tá bom, Davi? Você define um custo por lead testando a sua campanha. Então, você vai subir a sua campanha ali dentro do Facebook. Você vai deixar ela rodar por 24 horas o dia inteiro. Quando ela tiver completado ali 2, no máximo 3 dias, você já vai estar vendo mais ou menos um custo por lead que está se repetindo algumas vezes, tá? E aí, você vai conseguir ter certeza de quanto que é a média que você está pagando por lead, tá? Sobe uma campanha de conversão, cria o seu evento de conversão ali que vai ser o lead e roda essa campanha por 2, 3 dias. E aí você vai pegar lá e você vai colocar no seu plano de investimento, lembra o plano que a gente fez? Você vai virar depois para o seu cliente: olha, a gente tinha estipulado uma meta de R$1, mas a gente está conseguindo trazer leads a 70 centavos. Então, muito provavelmente, mais pessoas vão ver o nosso conteúdo e mais a gente vai faturar lá no fim desse lançamento, desse negócio que a gente vai rodando aqui, tá? Independente de onde for feita a venda final aí. Então, é dessa forma que a gente define. Uma vez que você rodou e que você descobriu qual é o custo, para os próximos planos, você vai se basear no custo do lead passado, tá? Aí você vai pegar aí, no meu lançamento passado, por exemplo, eu tava tendo um custo por lead a R$2. Então, eu sei que vai ser muito difícil eu ter um lead muito mais baixo do que R$2. Aí você já projeta, eu gosto de projetar sempre um pouquinho de forma mais pessimista, tá? Para o cliente não se decepcionar caso não bata ali o que ele quis, tá? Então, eu sempre gosto de colocar, foi 2, então vou pôr uns 2,50, assim, mais ou menos. E aí você vai lá, apresenta o plano para ele e
é isso. E seja feliz. Dessa forma que a gente descobre o custo por lead. Em 3 dias você consegue descobrir o custo por lead. E você nunca mais esquece, você sempre vai conseguir montar esses planos aqui, igual que eu mostrei pra vocês, e não ter mais erro, tá? Sempre a otimização vai ser baseada em cima da meta que você estipulou, tá? E a meta sempre tem que estar ligada ao faturamento, tá? Para que você consiga ter isso. Tirando quem tem uma meta de, tipo, ter mais seguidores, aí não vai estar ligado ao faturamento, né? Aí vai estar ligado ao número ali crescendo dentro do Instagram, por exemplo, e tudo mais. Mas é dessa forma que eu defino o custo por lead, tá bom? Muito obrigada por hoje, tá? Tô muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Essa semana ela tá começando aí, não começando, né? Começando as lives de aquecimento aí da jornada. Todos os dias, então, às 7 horas. Vai, bati o martelo. Todos os dias às 7 horas. Amanhã a gente tem live às 7 horas. Então, esteja aqui amanhã às 7 horas. O tema eu vou divulgar nos stories. Vou passar um calendário pra vocês, tá? Aproveita aí pra chamar gente pra participar dessas lives. Pra todo mundo aí conseguir ganhar dinheiro aí através da internet. Não precisar ir trabalhar aí na rua, no meio dessa pandemia que a gente tá vivendo. Hoje eu conversei com uma menina no WhatsApp e ela pegou e falou assim: nossa, Pri, eu acho que eu descobri o porquê que eu tô gostando tanto de gestão de tráfego. Aí eu falei: por quê? Aí ela pegou e falou assim: porque eu tô conseguindo ajudar pessoas que estão passando por muita dificuldade em plena pandemia. Ela tava trabalhando com um cliente que fazia casamentos, buffet, essas coisas. E aí, quando tava melhorando agora de novo, parecendo que ia começar, aí a pandemia piorou tudo de novo. E aí, ela falou, e ajudar essas pessoas que estavam, tipo, pra quebrar, que não podiam trabalhar, que não podiam fazer nada e etc. É uma coisa que tá realmente mudando a minha vida. E eu tô me sentindo muito grata por poder ajudar alguém assim, ainda ganhar dinheiro com isso e etc. E essa, gente, realmente é uma missão muito linda na vida, sabe? É aquele lance do propósito. Quando a gente encontra um propósito de vida, quando a gente vê um cliente ali que não conseguia faturar nada, e você começa a trabalhar com ele, ele começa a faturar seus 1.000, seus 2.000, seus 3.000 reais, é uma felicidade tão grande que a gente sente que é uma coisa muito legal, que você quer pegar um cliente atrás do outro, que você quer ficar cada dia mais trabalhando com a internet, tá bom? Além de ganhar dinheiro, né, com tudo isso e ter a sua qualidade de vida, ter tempo ali com seus filhos, com as pessoas que vocês gostam e tudo mais, tá bom? Super obrigada pela presença e até amanhã às 7 horas, tá? Todo mundo, pessoal do Insta, pessoal do YouTube, pessoal do Face, conto com vocês aqui amanhã, tá? Um beijo!